Muito bem disse meu colega de casting, Fabrício Gorziza, terça-feira é dia de empreender e aprender. Ninguém melhor do que ele... Gustavo Reis, nosso convidado de conhecimento de toda semana. Olha, Gustavo, hoje tu só fala, tu não me pergunta nada, que tu fala de matemática e comigo não dá muito certo. Também não. Não me faça fazer contas, passar vergonha ao vivo, minha mãe vai ficar envergonhada. Não, tá sendo modesta, Carol, tá sendo modesta. Eu sei, que se a gente meter uma regrinha de 3 aí ainda sai. Meu Deus do céu. Vai, Gustavo, pode tocar aí, vamos lá, estamos ouvindo. Tudo bem, Gustavo? E aí, gente, tô com saudade de vocês. Semana passada nós pulamos a janela. O que aconteceu, né? Não deu tempo pra gente, né? Essas coisas da vida, mas não estamos aí de volta. Uma coisa foi emendando na outra, foi ficando tipo só mais um pouquinho, e de repente, bum, explodiu! Não dá mais tempo agora. Você sabe, assim, eu sendo bem transparente como é da natureza de Octo, né? De abrir essa janela e fazê-la o mais transparente possível. O que aconteceu semana passada foi, professor, acho que a sua janela vai ficar curta. Então já me conhece. Não dá certo. Ou dá um tempo que o Gustavo fala, não vai rolar, porque janela curta com Gustavo Reis não existe. Janela muito curta não dá. Mas hoje eu vim especialmente preparado para este momento mágico. Olha só. Adiantou, não. O Gustavo já veio aqui várias vezes, ele nunca veio para uma roda de timas, eu acho. Já veio para roda de timas, Gustavo, antes de eu chegar aqui em Octo? O segundo dia de Octo no ar. Então eu não estava aqui. Eu estive aí na roda de timas. Mas então vou te convidar para uma próxima roda de timas para nós tomarmos um chimarrão aqui. Chimas. Mas com certeza, vai ser um baita prazer. Posso até levar o chimarrão espartano aqui, porque eu acho que nesse horário o seu AD me permite tirar ele aqui, né, dos domínios do Espartato, né, fora do horário. Nossa, só escondido mesmo para esse chimarrão sair daqui. Mas, enfim, gurias, que prazer falar com vocês. Quero, antes de mais nada, Carol, conforme prometido, fazer uma prestação de contas. Opa, muito importante. Isso aí, muito bem. Estive em Brasília para o aulão, Carol. Estive em Manaus para o aulão também. Sim, aquela aula tão esperada, com fãs ajudando, o pessoal colaborando na divulga, né? Amigos novos nas redes sociais. Como é que foi? Sabe que as coisas são realmente inacreditáveis. Eu tive a ideia de fazer esse aulão colado em 2 palestras que eu estava indo dar em Brasília e em Manaus, uma semana antes delas acontecerem. Então, tinha tudo para dar errado. Absolutamente tudo para dar errado. Né? E aí a gente começa a ver o verdadeiro poder das redes sociais, o valor que essa conexão direta que a gente estabelece com as pessoas tem, né? Por intermédio das pessoas que se pré-inscreveram para participar do aulão, eu acabei conseguindo contato com um diretor de escola em Brasília que cedeu um auditório para nos receber. Vocês vejam que coisa louca, sem me conhecer, só conversando por telefone, expus para ele qual era a ideia, uma ideia de aproximação de um professor que trabalha online permanentemente e ter a oportunidade de conhecer os seus alunos pessoalmente. Legal. Eles compraram a ideia, gostaram de ser auditório. Troço louco. E depois em Manaus, aí não foi um auditório cedido, foi um auditório que eu tive que alugar, mas um auditório também super bacana, dentro de um shopping. Pessoal super atencioso, super feliz em estar recebendo uma atividade, enfim, diferente, inovadora, né, na sua essência, digamos assim, eu diria até emocional, né, de certa forma, porque eu acabei tendo a oportunidade de colocar rostos em alguns nomes que eu só conhecia do chat do YouTube. Tão legal isso. Basicamente. Então foi um negócio realmente muito bacana. Não foram muitos alunos, eu já esperava isso de certa forma, né, considerando a falta de sobreaviso. Foram 12 alunos que participaram em Brasília e outros 15 alunos em Manaus. Mas tiramos um monte de fotos, as fotos estão todas publicadas na página do Estudo de Matemática no Facebook. Eu sei que o Departamento Mágico de Redes Sociais aí pode, inclusive, né, nesse momento, acessar essa página para que vocês vejam. Departamento Mágico. A gente tem umas ideias malucas de última hora e é só resolver fazer e conversar com as pessoas que todo mundo se ajuda e as coisas acontecem. Gente, foi uma experiência realmente emocionante, eu confesso para vocês, assim, sob o ponto de vista da intensidade da conexão e do quanto tanto eu quanto os alunos presentes estávamos encantados pelo simples fato daquilo estar acontecendo ao vivo, sabe, presencialmente falando. E não é a quantidade, realmente... e não é a quantidade de alunos, né? Não é a quantidade de alunos, né, Gustavo? É a qualidade desse encontro, né? Em hipótese,
E eu faço muita questão de frisar isso, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente tem gente que está, de certa forma, abandonando atividades presenciais, né? Sim. E priorizando atividades virtuais, cursos online, enfim, né? Verdade. Até pela questão da cauda longa. Grava uma vez e depois vende assinatura o resto da vida. Essa ideia de estar junto com as pessoas, eu até coloquei isso numa das publicações, eu disse, isso não tem substituição e jamais terá. Né? É mais ou menos uma ideia dos, enfim, eu comparo, claro, não é uma comparação direta de objeto, mas enfim, eu começo a entender por que artistas consagrados no cinema continuam fazendo teatro, por exemplo, né? Que é para ter esse contato com as pessoas, para ter o olho no olho, para ter a reação imediata das pessoas em relação àquilo que a gente propõe. Então, Carol, eis aí a prestação de contas. Muito foi bom. Demais. Espero ter outras oportunidades. Com certeza. Muito bom, maravilhoso. Foi muito legal. Obrigada por compartilhar. Outro tema que tenho para trazer para vocês, olha, artigo cheio de anotações. Vocês já sabem o que isso significa, tá? Quando eu encontro um artigo que nem esse aqui, que basicamente me chocou, eu faço questão de dividir com vocês, tá? Esse artigo foi publicado no dia, esse resumo, essa síntese foi publicado no dia 21 de julho, tá? E é um artigo de 2016 em que pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, uma universidade de ponta, de vanguarda nesse campo de cognição, de neurociência, de imagens do cérebro para verificar, à medida em que as pessoas passam por processos cognitivos, por processos de raciocínio, que áreas do cérebro estão associadas com cada um desses processos, né? Se a pessoa está com fome, a área do cérebro se ativa. Se a pessoa está apaixonada, qual é a área do cérebro que se ativa e assim por diante. Esses caras conseguiram mapear estágios que podem ser usados Cortou, para repete, melhorar. Gustavo. Estágios de? De novo. Estágios distintos de raciocínio que podem ser usados para melhorar como os estudantes aprendem conceitos matemáticos. Então, vocês imaginem comigo o seguinte, os pesquisadores colocam lá os seus eletrodos, os seus sensores, não sei exatamente o nome disso, e começam a verificar, a monitorar a atividade cerebral. E aí colocam um problema de matemática na frente da pessoa e dizem para ela, tá aí o problema, resolve. Eles conseguiram identificar que áreas diferentes do cérebro são mapeadas ou são ativadas, de acordo com o momento da resolução. E eles identificaram nesse processo 4 etapas. E aí, Carol, eu sei que tu adora matemática, vai gostar de lembrar disso. Olha só. Etapa de número 1, codificação. É quando a gente lê um enunciado em português e transforma aquilo, de certa forma, em sentenças matemáticas na nossa cabeça. Identifica o que é constante, identifica o que é variável, identifica que sólido geométrico está representado naquela questão. Lembra? Sim. Essas coisas que a gente fazia para tentar tirar a situação do cotidiano e codificar ela para que ela possa ser interpretada como conceito matemático. Em segundo lugar, existe uma fase de planejamento, em que já se ativa outra parte do cérebro, em que a pessoa diz assim, beleza, eu já entendi que esse problema é um problema que está sugerindo que eu calcule o volume de um cilindro. Para calcular o volume do cilindro, eu vou precisar dessa e dessa e dessa expressão matemática. E a gente meio que planeja o que vai fazer. Vocês observem, isso pode acontecer muito rápido. E à medida em que a pessoa vai ficando mais habilidosa, é claro, essas fases elas acontecem meio que uma atrás da outra. Sim. E a pessoa pode chegar na 4ª fase, enfim, bastante rápido. Na 3ª fase, existe o procedimento de solução, que é quando a gente, uma vez realizado o planejamento, resolve a questão propriamente dita. E uma 4ª fase que os pesquisadores chamaram de resposta, que é quando a gente, de fato, uma vez identificado o processo de solução, desenvolve o nosso raciocínio e chega numa resposta. O fantástico dessa pesquisa é que os pesquisadores conseguiram identificar áreas diferentes do cérebro que estão associadas a cada uma dessas etapas. E agora, vocês sabem qual é o próximo passo? É preparar materiais que possam ativar cada uma dessas áreas ao longo desse processo de maneira ideal. Em outras palavras, é como dar um raio-x no cérebro de quem está fazendo uma questão matemática e oferecer materiais que maximizem a probabilidade de que aquela determinada região do cérebro
cérebro que os cientistas, enfim, os pedagogos, os educadores, os professores estão querendo ativar, seja de fato ativada. Isso nunca aconteceu antes. Só para vocês terem uma ideia, normalmente na pedagogia o que a gente faz é grupo controle e grupo experimental. O que significa isso? No controle, a gente continua fazendo as coisas como a gente sempre fez. No grupo experimental, a gente propõe uma inovação. Depois compara os resultados. Como é que foi esse grupo? Como é que foi esse grupo? Se esse grupo inovador foi melhor, então a gente eleva aquele elemento experimental a um elemento, enfim, de vanguarda, ou começa a divulgar, começa a propagar ou promover isso em larga escala. Essa ideia de olhar para dentro do cérebro, né? Tem até uma fase que eu destaquei aqui para vocês, ó, uma linha de pesquisa em andamento que usa imagens do cérebro para entender a sequência de processos que forma as bases do pensamento. Vocês imaginem o potencial que isso tem, da gente usar a neurociência para, basicamente, ensinar as pessoas a pensarem melhor. E aí a gente não está falando pensar matemática, pensar física, pensar história, pensar ou tudo. pensar jornalismo, simplesmente pensar melhor, né? O processo de reflexão por si só se tornar melhor, se tornar aprimorado a partir dos resultados dessas pesquisas. Vocês desculpem que eu estou falando sozinho, mas eu fiquei eufórico quando eu vi isso aqui. Não, mas a gente está adorando te ouvir, porque a tua empolgação é contagiante sobre... Eu queria entender a emoção de uma pessoa das exatas, que não é nossa área, né? Pessoa das exatas, que não é de comunicação, não é de arte, nessa empolgação. Mas eu consigo compartilhar desse interesse. E vestibulandos ouvindo isso. Sim, hoje os vestibulandos vão pensar, finalmente alguém vai me ajudar. Pronto, agora vai. Tá resolvido o meu problema. Não, mas as possibilidades são infinitas, né? A gente sabe que a gente usa quase nada do cérebro, né, Gustavo? Então, imagina. Declaração, olha só, em cima disso que tu falou agora, Carol. Declaração do pesquisador líder do projeto. Segundo ele, quando estudantes estão pensando ativamente, nós podemos dizer o que eles estão pensando a todo segundo. Nossa. Meu Deus! Se isso não é o mais próximo possível de telepatia que a gente pode imaginar, exatamente. Coisa completamente maluca, né? E isso não se dá a partir de observação de comportamento. Vocês entendem? Isso é o mais louco. Isso se dá a partir de observação de impulso elétrico, a partir de observação de química do cérebro. E quando isso decolar, gente, olha... O que mais não se pode descobrir ainda, otimista. Né? Tem tanta coisa ruim que acontece que é difícil da gente ser otimista quando a gente coloca as coisas na balança. Não, né? mas dá para ser otimista. Vamos manter o otimismo, vamos trabalhar com otimismo, Gustavo. Sim, mas assim, ó, é que a gente tem que diferenciar o otimismo de esperança, né, Carol? Isso são coisas, são coisas diferentes. O otimismo, normalmente, o que a gente faz? A gente avalia o que é bom, o que não é bom e tenta identificar, tipo, eu tenho razões para ser otimista ou razões para ser pessimista. Esperançosos todos somos. É verdade. Todos somos esperançosos de que nós vamos conseguir chegar numa situação melhor do que a nossa. Mas quando eu leio um negócio que nem esse aqui, me dá um alento, sabe? A esperança é renovada 1000 vezes. Legal. O que mais não se pode descobrir ainda, né? Com certeza. Isso aqui condena o chute permanentemente. Exatamente. Se você parar pra pensar. Não é mais chute, a gente coloca a coisa na frente da pessoa, vê o que está acontecendo no cérebro dela e diz, olha, ativou o que a gente queria, não ativou o que a gente queria, beleza, então tá tudo sob controle. Vamos pro próximo. Maravilhoso. Fiquei Gustavo, desculpa, chocado. Mas eu vou ter que acabar com a tua empolgação, porque teu tempo, acabou. Que bom. Fiquei feliz. Não vou poder ser otimista. Mas a gente conseguiu compartilhar da tua animação na viagem e na animação com a notícia nova. Então estamos contagiados já com a tua empolgação para o resto da semana. Muito obrigada, Gustavo. Que legal. Sempre um prazer conversar com vocês. Aguardo um convite formal para a Roda de Chile. Com certeza, eu vou pensar uma roda só para te convidar, pode ter certeza. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Beijo pra vocês. Valeu. Beijo.